Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz e eu estou transmitindo desde a cidade do México. É um prazer estar com todos vocês. Vamos ver um aviso de risco. Eu vou compartilhar por um momento o que é o gráfico da MetaTrader. Vou mostrar para vocês, ok? E antes de começar, estamos fazendo um pouco de tempinho, estamos a tempo, estamos cedo para esperar a que outras pessoas possam se ligar a esse webinário. Um prazer estar com todos vocês. Vamos ver, eu vou pôr o que é o aviso de risco, porque é importante, tenham-se em consideração que as pessoas que atendem esse webinário podem ter toda uma gama diferente de experiência. Desde as pessoas que começam desde zero, até os que são traders experimentados que levam anos fazendo essa atividade tão apaixonante. Por que é que é tão apaixonante essa atividade do trading? Porque não é algo que invite só a gente a estar inteirado de tudo. Praticamente obriga a pessoa a estar inteirado de tudo para aproveitar a informação suficiente para poder aproveitar as oportunidades que o mercado dá para a gente. E um dos jeitos que temos no que é o análise técnico para nós aproveitar a informação é a leitura de gráficos. Então, vamos ver esse preliminar que vou falar agora, o aviso de risco. Nossos produtos são negociados com margem. É possível um alto nível de risco e é possível perder todo o capital. Antes de que o trader comece a fazer trading em real, com dinheiro real, o primeiro que deve saber é o termo que tem que ver com o que é um trade out, um margin call, o que é queimar a conta. Quando nós fondeamos uma conta real, com dinheiro real, vamos falar $1.000. Esses $1.000 são a garantia que nós damos para o broker, nesse caso o Iron Forex, que nós temos a capacidade de pagar $1.000, porque esses $1.000 já estão na conta, ok? O que passa? Sim, isso é algo que está escrito no contrato da operativa, quando assinamos com o Iron Forex uma conta real, que se você acumula muita perda no seu drawdown, no seu flotante, e a perda que ainda não tem concretado o fechamento das posições com perda, se você está tendo uma perda flotante de uns $950, o broker, o Iron Forex, tem autorização para fechar todas as suas posições com perda, deixando a sua conta com 1 ou 2% do total do seu capital. Uma perda catastrófica
E por que é que ele pode fechar as suas posições? Porque com isso ele ele garantiza que você não vai dever dinheiro para ele, porque a garantia que você tem são $1.000. Tem diferentes políticas que gestionam, manejam os brokers. Alguns deles, ou pode ser o caso também da Iron Forex, você pode receber um aviso de que a sua conta está com risco de trade out, porque a sua perda é muito grande. Nesse caso, você tem, digamos, 3 possibilidades. O aviso é porque o margin call, que é a chamada de margem, que a sua conta está em risco por não ter suficiente margem, você pode transferir, depositar mais dinheiro na conta para que o margem livre que você tenha seja maior e, com isso, você ter uma garantia maior de liquidez. Isso é uma estratégia que eu não aconselho, porque geralmente, se nós em nossa conta temos uma perda muito forte, nós pomos ainda mais dinheiro. Geralmente passa que você perde o dinheiro inicial mais o dinheiro que você pôs depois. Você pode fechar as posições com perda, que seria o equivalente a que o broker feche as posições, ou você pode esperar a que o broker feche as posições fazendo o trade out. Isso é o jeito no qual nós podemos perder todo o dinheiro. Esses produtos, então, podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. Para não ter medo de um trade out, para não correr esse risco, é quando eu falo do que são os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que é precisamente para evitar essa situação. Olha, os mercados não são um lugar romântico onde você só vai ganhar dinheiro. São um campo de guerra, são hostis. É o segundo lugar mais hostil do mundo, depois de um campo de guerra real. É o campo de guerra entre compradores e vendedores, entre os touros e os ursos. Não tem compaixão. Tem um dito que diz, Deus perdoa, mas o mercado não. Se a perda acontece, não tem poder celestial ou humano que pode salvar a gente. Às vezes, pode acontecer que o mercado recupera e você logra sair da perda, mas não é uma maniobra estratégica. Então, quais são esses 5 conselhos? O primeiro é sempre se treinar em uma conta demo. A conta demo é o campo de treinamento fundamental, é essencial, porque você fazendo trading em condições do mercado real, mas com dinheiro que não é real. Então, esse é um jeito no qual você pode aprender de bom jeito e não do mau jeito que é perdendo dinheiro. Muitas vezes eu escuto de alguns alunos falando, olha, calma, eu vou meter $500, $1.000, e se eu perdo, não faz mal. Olha, se você usa esse dinheiro melhor para se preparar, para se treinar, para tomar um curso privado, particular de trading, vai ser muito mais lucrativo que simplesmente estar experimentando com dinheiro real e perder tudo. A conta demo não é só para o começo. Se você prova a si mesmo que tem uma expectativa de trading positiva na demo,
onde você está tendo mais lucro que perda, então o seu sistema está funcionando e então você passa a real. O conselho é que quando você passe a real, comece com posições pequenas, uma conta pequena, depois uma conta mini, com posições mini, e depois já uma conta standard com posições standard. Progressivo, porque isso é um treinamento, não é que tenhamos bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, eu aconselho que para você passar a uma conta real, você precisa de um treinamento que ajude você a ter sucesso em uma conta real. Junto com a conta real, é importante manter uma conta demo, porque você pode estar fazendo bom trading com lucro na real e se treinando com outras técnicas, outros indicadores, inteligência artificial, robots, primeiramente provados na demo, através do backtesting, para você, no momento que já mostra e prova que está sendo lucrativo com uma estratégia nova, então já passa a real. Número 2, use a ordem de máxima perda, o que é o stop loss. Isso não só é colocar o stop loss, é gestionar o stop loss, é saber quando subi-lo, blindar a posição e proteger um mínimo de lucro no momento que o mercado está favorecendo a gente. Número 3, baixe o alavancagem. É muito importante baixar o alavancagem, porque estamos falando do mercado 3 vezes alavancado. Alavancado, número 1, porque o PIB, que é o movimento mais pequeno do preço, é o quarto dígito depois do ponto do preço. Então, o quinto dígito são frações de PIB. O PIB vem sendo point in price, o que é o ponto em preço, onde com micromovimentos do preço do quarto dígito, você pode ganhar ou perder dinheiro, dependendo do segundo alavancagem, que é o tamanho da posição, que involucra o arte do calibragem da posição. Se nós colocamos um micro lote, o PIB vai ter um valor de 10 centavos de dólar para cima ou para baixo. Pode ser lucro, pode ser perda. Se nós colocamos um mini lote, o PIB vai ter um valor de $1 para cima ou para baixo. E se colocamos um lote standard, esse vai ter um valor, o PIB, de $10 por cada PIB que o preço se mova para cima ou para baixo. Então, o tamanho da posição é importante e é o segundo alavancagem. E o terceiro alavancagem é o que o broker dá para você, que geralmente começa por oferecer o alavancagem maior. Pode ser um a 100, um a 500, um a 1000, um a 3000. Eu invito aos participantes que escrevam, que estou agora concentrado no mercado do Brasil, que é o que pode ver esse webinário às 7h de dia de hoje, quinta-feira. O seu risco é diretamente proporcional ao alavancagem que você use. Se você está usando o máximo alavancagem, pode acontecer que seja positivo para a sua posição, para seu lucro, e faça que seu lucro seja maior. Mas como você ainda está aprendendo, o mais provável é que você perda. E então a alavancagem vai em contra da pessoa. Por isso é que a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, só permite aos brokers, com base em Europa, uma alavancagem 1/25, 1/30 como máximo. E esse é o alavancagem que eu aconselho
sobretudo para o que é o começo da sua carreira como trader. Então, é muito importante baixar a alavancagem. Esse é o terceiro conselho. Quarto conselho: não ponha em risco mais do 1% do total do seu capital da sua conta por posição. Essa é uma aproximação conservadora. Eu vou mostrar brevemente aqui na plataforma. Vou pôr as velas um pouco mais grandes. Temos as diferentes temporalidades. Eu vou mostrar como é que nós podemos escolher com qual temporalidade trabalhar, dependendo do tipo de trader que nós gostemos de ser. Por exemplo, um scalper usa temporalidades de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Faz trading 1 ou 2 horas por dia. Pode ser lucrativo. Depois você tem o day trader, que trabalha com gráficos de 30 minutos ou de 1 hora. Não gosta de deixar posições abertas durante a noite e trabalha umas 4 a 8 horas diárias, onde não é que tem que estar pegado à janela do computador, mas só ver como é que fecha cada uma das velas, cada 30 minutos ou cada hora. E ao final do dia, pela tarde, fecha todas as posições e ele buscará ter lucro durante o dia. Depois você tem o swing trader, que usa gráficos de 4 horas de um dia, que é onde ele mantém posições abertas durante a noite, durante vários dias, e aproveita tendências um pouco mais longas. A operativa não é tão demandante porque só precisa eventualmente ver, você pode ver o gráfico todas as vezes que ele quiser, mas o mínimo é uma vez ao dia, que é quando fecha a última vela, para, em base a isso, tomar uma decisão. E depois você tem o inversionista que basicamente controla, opera gráficos de um dia, uma semana ou um mês. Cada vela, nesse caso, é uma vela de um mês. Agora, esses 4 tipos de trader se subdividem. Pode ser um trader conservador, que não põe em risco mais de 1% do total do seu capital. Pode ser um trader moderado, tudo isso desde o ponto de vista profissional, onde não vai pôr em risco mais de 2% do total do seu capital por posição. E temos também o trader agressivo, que não põe em risco mais do 3% do total do seu capital por posição. Por quê? Porque se eventualmente se ativa a máxima perda, a ordem de stop loss, com uma perda de 1 ou 2 ou 3% do total da conta, isso é facilmente recuperável. Mas se a perda é de 10, 20, 30, 50, 80% da conta, já fica praticamente impossível recuperar essa conta. Eu vou escrever aqui primeiro o meu nome no chat. Meu nome é Carl Praz. Eu sou trader faz 20 anos. Sou alemão do lado paterno e brasileiro do lado materno. Tenho as 3 nacionalidades, alemão, brasileiro, mexicano. E falo 4 línguas, incluído o inglês. Então, o scope para dar webinários pode ser em 4 idiomas. E, com todo gosto,
nós podemos estar em contato via LinkedIn, onde eu posso compartilhar com a gente material educacional e dar alguma assessoria também pelo chat do LinkedIn. Tem um livro. Esse livro se chama o Price Action Trading Secrets. Price Action Trading Secrets. O escritor se chama Rainer Theo. Ele é uma pessoa, um jovem de Singapura, bom trader, boa estratégia. A estratégia que ele comenta e fala no seu livro é totalmente compatível com o que estamos vendo aqui. E ele fala tem uma tábua onde ele fala das possibilidades de recuperação de uma conta com perda pequena, mediana ou grande, meia ou grande. E a única estratégia para não ter perdas catastróficas é evitá-las. Por isso é que esses conselhos que eu estou dando são muito importantes. E o quinto conselho é não colocar muitas posições ao mesmo tempo, porque não tem coisa mais triste que perder dinheiro, porque você perdeu o controle das suas posições. Isso é uma estratégia, é algo que requer atenção, que requer treinamento. E se você está começando, eu aconselho se concentrar em uma posição. Uma posição só, onde você fique lucrativo. Se você está fazendo bem, então você continua com 2 posições ao mesmo tempo, porque os meus alunos têm perguntado: oi, cara, e qual é o número de posições adequadas para fazer trading? Depende da sua capacidade de monitoreio, da sua gestão como trader. Isso quer dizer, se você está sendo lucrativo com várias posições, falamos de 5, então eu aconselho também um sistema progressivo para saber quantas são as posições que eventualmente você pode ter em controle. Estou provando o que aqui no México se chama rosca de Reyes. O dia de amanhã é o dia que vem os Reis Magos, que ainda trazem mais brinquedos para os meninos. E tem essa tradição muito gostosa desse como pastel, que é uma rosca de reis, que seguramente também tem no Brasil. Bom, vamos falar da exceção de responsabilidade. As informações nesse webinário não devem ser consideradas conselhos de investimento. É apenas um material educacional. Não faz mal como é que você tome uma decisão de trading. Se é através de um signal, através da sua leitura, ou de uma ferramenta robótica. A última responsabilidade do trade, da colocação da posição, é do trader. Então, Iron Forex e os instrutores, nesse caso eu, não somos responsáveis das posições que você coloque. Isso é inteiramente a sua responsabilidade, e a redistribuição desse material queda estritamente proibida.
Temos diferentes sistemas de gráficos. Estamos falando do sistema de linha, que geralmente só toma em consideração o preço de fechamento. Tem a vantagem que é um sistema bastante simples, mas o que é o sistema do castiçais japonês ou da barra dá mais informação para nós. Estamos falando que esses são sistemas OHLC. Se você pode escrever em vertical, OHLC. O para Open, H para High, L para Low e C para Close. Então, você pode ter essas 4 datas na temporalidade do gráfico com que você esteja trabalhando. Quando falamos dos pais do análise técnico, onde se estabelecem os 3 princípios que o preço desconta tudo, você tem no preço a informação fundamental, tanto evidente como oculta, está no preço, o preço não mente. Toda a situação sociopolítica econômica de cada um dos países dos quais as moedas estão em uma paridade está no preço. Esse é uma máxima do análise técnico. A máxima mais importante do trading é o money preservation, é a preservação do dinheiro, do capital. E essa é mais importante que fazer que o dinheiro cresça. Então, por isso é que é tão importante ter um sistema de trading inicialmente conservador. O segundo princípio fala de que o preço se move em tendências. E o terceiro princípio fala que a história se repete por si mesma, onde o jeito de reagir do mercado se comporta com padrões que fazem que os padrões de preço possam ser bastante predicíveis, sobretudo quando estamos usando um sistema também baseado no Fibonacci. Mas, como eu falava, quando pensamos nos pais do análise técnico, nós pensamos em Charles Doll, o Wyckoff, o Elliott, enfim. Gente que tem influído muito no análise técnico que hoje usamos. Mas, quando falamos de castiçais japoneses, esses vêm do século XVI, que todo se fazia os gráficos manualmente, em cores branco e preto, ainda se usa assim no Japão. Então, os castiçais japoneses já têm uns 400 anos de antiguidade, então, quem foram os verdadeiros pais do análise técnico, com certeza, foram nossos colegas traders do Japão, que têm herências muito, muito interessantes. E é muito popular no Ocidente. É todo um sistema de leitura, é um idioma. É como entender as notas numa partitura. Então, uma boa leitura de gráfico precisa treinamento, dedicação, paciência, se treinar na leitura.
dos castiçais. Aqui vamos ir desde o começo. Eu vou levar a gente da mão para saber como pode ler cada vela. Isso é o que eu vou aconselhar a gente daqui a que estejamos o próximo webinário da próxima semana, terça-feira, para o mercado de Portugal, às 7h de Lisboa, e a quinta-feira, o que é às 7h, hora de São Paulo. Isso é o que é o price action, a ação do mercado, que é um sistema de trading e leitura, vela por vela, ou onde você também pode ter um entendimento de um conjunto de velas. Já quando estamos falando de padrões que envolvem umas 40, 50 velas, então já estamos falando de padrões, dos 5 grupos de padrões de preço, que são as tendências à alça, tendência à baixa, movimento lateral, padrões de reversão e padrões de continuidade. Mas quando é o price action, é a leitura da vela mesmo. Estamos falando de um preço de abertura, um preço máximo, alto, um preço baixo e um preço de fechamento. Se o preço de fechamento está por embaixo do preço de abertura, então o corpo da vela, que é a parte retangular, vai ser de cor vermelho. Se o preço de fechamento está por cima do preço de abertura, então vamos ter uma vela verde. E tem essas velas raras, onde o preço de fechamento é o mesmo que o preço de abertura, e então vamos ter uma vela com o nome japonês Doji, que é um empate entre ursos e touros e ursos, compradores e vendedores, onde o preço de entrada foi o mesmo que o preço de saída. Aqui, nesse caso, vamos ter uma vela de cor vermelho. Quanto mais grande seja o corpo da vela, o maior domínio, seja da força alta ou da força baixa. Mas tem outro elemento que é muito importante tomar em consideração, que são as sombras. A sombra da cima e a sombra de embaixo. Cada sombra tem algo importante que falar para a gente. Porque cada vela é como um canal, em si mesmo. Vamos ver isso. Se eu estou falando de uma vela de 1 hora, isso é um canal de 12 velas de 5 minutos ou de 60 velas de 1 minuto, onde elas respeitaram esse teto e esse chão. Então, a sombra, o final da sombra, é o ponto onde o preço tocou e foi, como se fala, desculpa, como se fala no Brasil, deu uma violinada. Então, o final da sombra está falando de onde tem um teto, uma resistência e onde tem um chão, que vem sendo um suporte. Isso é crucial para nossas decisões de price action. Assim como perdão, assim como nós, quando estamos aprendendo a ler, começamos com as vocais, não? A, E, I, O, U. Aqui vamos ver
como é que tem 5 tipos de velas em geral. Eu posso dar para a gente toda uma apresentação das diferentes tipos de castiçais japoneses com seu nome japonês. E isso é importante, mas o que é mais importante ainda é você saber o que fazer com cada vela. Então, antes de você começar a escrever o seu diário de trading, onde você pode achar também trading journals em Amazon, já prefeitos, é importante que você comece a escrever o seu protocolo de ação e reação. Você estar preparado para qualquer tipo de vela, não importa se você sabe que tem mais possibilidades de uma vela aparecer ou outra. E não só isso, mas saber também o que fazer em caso da aparição de cada uma dessas velas. Então, isso é o que nós vamos ver a continuação, tomando em consideração 2 diferentes tipos de velas. Me vou concentrar mais no que é a vela verde, a vela a alça, ok? Daqui para a próxima semana, eu invito a todos os participantes a contar qual foi a história do movimento do preço em cada vela, em cada castiçal. Bom? Aqui isso abriu nesse nível, baixou e foi uma vela vermelha no começo, se transformou em um doji, subiu até ser uma vela verde de muito bom tamanho e retrocedeu para fechar aqui. Então, uma vela verde com esse tamanho de cor pode ser para mim uma vela que dá o sinal para eu colocar uma posição ao alça. Eu coloco o seu teto, eu coloco o seu chão. E aqui, nesse caso, seria uma entrada agressiva, porque a entrada conservadora espera ter outra confirmação. Mas essa eu vou falar uma vela de quebramento, que pode ser uma vela que quebrou 50% do corpo da vela anterior, e com isso me está dando o sinal para eu colocar a posição. Então, primeiro tipo de vela, uma de quebramento, que dá o sinal de entrada. O segundo tipo de vela, que é o melhor nesse caso, que seria exatamente o que nós estaríamos esperando, é uma vela de continuidade que quebra o que é o teto da vela anterior. Então, isso fala para a gente que estamos no caminho correto e nos dá a indicação da estratégia ou do plano que nós vamos a seguir. Para nós colocar uma posição, essa sempre deve ter um plano. Aqui, nesse caso, é simples, porque o plano é alcista. Agora, quando nós estamos tendo um plano alcista, esse chão daqui é o que é o limítrofe, é a fronteira entre o que é nossa zona, a zona de validação, em comparação com o que seria a zona de invalidação. Todo o que acontece aqui para cima é nossa zona de validação, mas o que está aqui embaixo é a zona de invalidação. Então, para a gente que possa ter a pergunta, a inquietude de que fazer, onde colocar o stop loss, a máxima perda. Se você gosta de escrever, isso é muito importante. Sempre vai na zona de invalidação. Na zona onde isso invalida o nosso plano alcista, aí é onde vai nosso stop loss inicialmente. Agora,
eu já tenho aqui uma vela de continuidade de bom corpo, que é a que quebrou o teto da vela anterior. Então, o que eu faço? O meu protocolo de ação e reação é que eu vou subir. Eu vou colocar aqui o seu chão, o seu teto, e a zona de invalidação fica aqui embaixo. Então, eu vou subir o stop loss, onde eu reduzo drasticamente a possibilidade de perda da minha posição. E eu esperaria ter mais velas verdes que possam levar o meu stop loss à blindagem, que é igualar o preço do stop loss ao preço de entrada da posição, e depois ir subindo ele para proteger o mínimo de lucro. Geralmente pensamos que o trading é procurar ganhar o mais possível, aproveitando as velas ao máximo. E esse ponto de vista está legal. Mas a proteção, o seu escudo, o stop loss, que é com o qual você garantiza o mínimo de lucro, é ainda mais importante, porque com isso você garantiza que você tem lucro. Então, isso é fazer trading como os reis. E a sua expectativa de trading se mantém muito positiva. Qual é o terceiro tipo de vela? É a vela de indecisão. É o doji. É uma vela que pode ser uma cruz, ou pode ser uma vela de um corpo pequeno, com, digamos, umas sombras também pequenas. É o que conhecemos como um spinning top. Essas são as velas de indecisão. E quando temos velas de indecisão, a instrução é não fazer nada. Não colocar posição, não fechar posição. Aí o mercado está vendo para onde seguir. Nós podemos ter 1, 10, 50, 100 velas de indecisão. Fica quieto. Isso é como o que aconteceu aqui com o euro-dólar, que ficou muito interessante. Olha, minha gente. Todo o canal que ele fez durante muitos dias foi lateral. Até que ele quebrou outra vez para baixo, fazendo outro intento para ir para baixo. Então, isso daqui, das 4 horas, é uma vela de indecisão aqui. Essa vela daqui, a verde, isso é todo esse canal de velas. Então, aí é onde nós buscamos não fazer nada. O quarto tipo de vela é a vela de reversão, que pode ser uma de perna comprida, de perna longa, como a que temos nós, possivelmente aqui. Tá? Isso é uma vela que diz, olha, o mercado já não está dando para ir mais para cima, está dando sinais de fraqueza e possivelmente vai para baixo. E tem um quinto tipo de vela, que é a vela de reversão matadora, como a que temos aqui no euro-dólar, no gráfico semanal. Essa vela vermelha, grande, se fecha assim como está o dia de amanhã, está falando que matou as 2, 3 últimas velas verdes que temos aqui. Então, é um claro sinal de reversão, onde seria, então, o sinal de saída de uma posição à alça e, possivelmente, o sinal de entrada para uma posição curta, nesse caso, para baixo. Então, por favor, tenha presente esses 5 tipos de velas, porque você
eu não tenho achado que as velas podem ter os nomes que elas quiserem em japonês, mas sempre está dentro de um desses 5 tipos de velas. E podem aparecer velas que sejam de 1, 2 ou 3 grupos desses tipos de velas. O que é importante é reconhecer a vela e o conjunto de velas e o que fazer quando isso aparece, tá? Então, voltando a nossa apresentação. Então, temos aqui o que é a estrutura e o que é importante, porque tenho escutado que tem muitos traders em todo mundo que não fazem caso das sombras, mas as sombras são tão importantes como o corpo da vela e, às vezes, dão maior informação, mais informação ainda que o corpo mesmo da vela. Eu vou continuar essa apresentação com uma apresentação muito parecida. Alguns termos vocês vão achar em espanhol, se está traduzindo ao português, e eu vou estar traduzindo em simultâneo ao português, que isso aqui vem sendo aqui introdução às velas japonesas. Então, aqui eu vou mostrar o que é, por exemplo, uma vela alcista, dominantemente alcista, uma vela verde. Tem um termo em japonês que é o marubosu. O marubosu geralmente não tem sombra, é só uma questão de tempo onde abriu na parte mais baixa e fechou na parte mais alta. Isso é uma vela Io, que tem um domínio muito importante à alça. Tem a vela In, que é, digamos, a baixa. Vamos ver quais são as características das velas, para nós tomar em consideração que é a cor do corpo, o rango do dia, o tamanho do corpo, o rango da sombra superior e o rango da sombra inferior. Vocês já têm, nesse momento, um protocolo geral operativo de price action, mas o nível de profundidade ao que podemos chegar é infinito. Sky is the limit. Então, você pode... a prática é muito importante. Eu aconselho, porque a prática diária de estudo, estamos falando que 95% do tempo que nós usamos no trading é estudo de análise técnico e análise fundamental, e só os 5% é a colocação de posições e monitoreo das mesmas. Então, minha sugerência, meu conselho é você praticar todos os dias, meia hora, 1 hora, toda a vida. Isso vai dar muito bons resultados. A diferença da pessoa que estuda 5 horas um dia o trading e depois esquece ele por meses. Então, não funciona. Não? E, além disso, esquece tudo o que aprendeu nesse dia. Estamos falando da cor do corpo, que no Ocidente a alcista é verde, no Japão é branco e a baixista é vermelha em Ocidente e preto no Japão. O rango tem que ver com o total da vela, incluída a sombra. Então, temos uma vela muito alça, muito alcista, como essa daqui, que pode ser considerada como marubosu, ou pode ter um martelo invertido, que além que tem uma cor verde, tem uma sombra muito grande
por em cima. As sombras funcionam como se fosse a cola de um cometa, de um asteroide. Está falando que o preço subiu até aqui, mas foi abatido, a força baixista ganhou. Então, nesses casos, onde a vela tem um corpo muito pequeno, não é tão importante se é verde ou é vermelho, porque é uma vela de indecisão. Para algumas pessoas diriam, oh, se é verde, tem mais possibilidades de que vai subir a seguinte, que se é uma cor vermelha, pode ser também, não? Mas as que são realmente importantes são as que têm um corpo grande, porque falam de um domínio, já seja alcista, uma vela verde, ou baixista, em uma vela vermelha. Então, o tamanho da sombra é importante, o tamanho do corpo é importante. Se tem uma sombra grande na parte de cima, isso é uma vela baixista que fala que com altas possibilidades as próximas velas vão ser vermelhas. Assim como se eu tenho uma vela de perna longa na parte inferior, isso fala de uma vela alcista forte. Então, os dias longos é um corpo grande e essas velas podem se tomar como vela base do nosso price action. Temos as velas de corpo pequeno, que são de indecisão, e aqui é onde entra a paciência do trader. Não é um sinal de saída. Pode reverter, mas não é garantia. E uma das estratégias mais importantes para nós ter bons lucros é ter o tempo e a paciência de espera para dar a oportunidade que o mercado retome a direção que estava tomando. Então, por isso, é tão importante a espera, sobretudo quando temos velas de indecisão. O spinning top é uma forma de vela de corpo pequeno e se nós, olha, aqui isso é outro conselho. Se você não está tendo a informação suficiente, se é incerto a condição atual, número 1, não faça nada. Número 2, espere a ter a vela que diga já com muito mais força se isso continua para cima ou continua para baixo. Geralmente, tendo velas desse tipo com sombras muito longas, aqui o conselho é pôr seja o teto e o chão dessas velas. Aqui é onde nós não fazemos nada, mas esperamos até que apareça a vela que indique se isso vai para cima ou vai para baixo. Charles Dow, e em fato também, por supuesto, um pai do análise técnico, ele diz que o preço pode estar em um canal muito tempo, mas tem garantia, certeza de que vai quebrar para cima ou para baixo. E quando isso acontece, começa ou se retoma uma tendência. Então, aqui é como a paciência e o temple do franco-tirador que vai esperar até ter o objetivo na mira. E aqui acontece algo muito similar para nós colocar boas posições, porque o timing é crucial e fundamental no trading. O Doji, isso fala de indecisão, mas o interessante dos Dojis, e
você tem que ter prática na leitura do doji. Porque podemos falar de um doji clássico e totalmente neutral como esse. Mas dependendo do longo da sombra, seja em cima ou embaixo, pode falar de uma vela neutral, mas com força alcista, mais força alcista, e uma das que tem mais força alcista, que é o doji, em espanhol se diz doji libélula, ou o que é o doji cavalo do ar, ou cavalo voador. Cavalo voador. A leitura e a prática é importante, porque se eu tenho um doji cavalo voador no gráfico de 1 hora, isso seu equivalente num gráfico de meia hora é uma vela vermelha que vai para baixo, chega até aqui, e depois é matado por uma vela verde que chega até aqui. Então, isso fala que a força baixista foi superada, anulada pela força verde. Isso faz que essa vela tenha uma força alcista muito forte. Pode-se tomar como um sinal de entrada para uma posição alça, com certeza. Ok? Então, isso é algo que, como eu digo, vem com a prática. E qualquer dúvida que você tivesse, pode contactar a Iron Forex com o servidor, com o Carl, ou nós podemos estar em contato pela página do LinkedIn. Podemos ter o que é o doji clássico, um doji. Um doji sempre vai ser uma vela sem cor. É como uma cruz. Isso sempre vai ser um doji. Um doji de pernas compridas fala de uma volatilidade muito forte, mas é importante que a gente escreva quais são os dois tipos de volatilidade. A volatilidade involucrada em um doji de perna longa é uma volatilidade louca. É uma volatilidade que foi um empate entre as forças à alça e as forças à baixa. E aí nós não fazemos nada até que o preço quebre, seja para cima ou seja para baixo. O outro tipo de volatilidade é a volatilidade direcional, que é com o que nós, os traders, fazemos dinheiro, e as velas indicadoras da existência da volatilidade direcional é uma vela verde grande, por exemplo, estar dentro dessa vela para aproveitar esse movimento alça, ou a volatilidade direcional à baixa, que é onde nós podemos aproveitar para entrar em curto. Sabemos que podemos fazer dinheiro em ambas direções. Temos também esse é o doji cavalo voador, que vimos, e pode ter uma perna comprida, pode ter até um pouco de cor. O importante é ver essa perna na parte de baixo. E tem o que é o doji lápida, que é tremendamente baixista e pode se tomar também como um sinal de entrada para colocar uma posição em curto. O marboso, esse pode se tomar como um sinal de entrada, como uma vela de quebramento, não tem sombra, ou pode ser uma vela de continuidade que ajuda a gente a ir blindando a posição, subindo o stop loss. Tem até uma figura que se conhece como os 3 soldados verdes, que podem ser 3 velas verdes
que estão falando do movimento alça muito forte, e vocês vão poder achar o mesmo, o equivalente de Mato Grosso baixista. Eu vou deixar essa informação aqui. Em webinários próximos, vamos ter um webinário de castiçais japoneses avançados, onde vamos ver informação adicional com grupos de velas, para nós saber também quais são os possíveis, as possíveis razões do mercado nessas configurações. Por um momento, desejando a toda a gente novamente um feliz ano. Eu vejo vocês terça e quinta-feira da próxima semana, 19h de terça-feira para o mercado de Portugal, quinta-feira às 19h, hora de São Paulo, que seriam as 22h, hora de Lisboa, para dar continuidade no que vem sendo as tendências, que é um tema também apaixonante, ok? Minha gente, até loguinho, com muita saudade em cada uma das suas belas cidades, dos seus belos países. Até loguinho, e estamos em contato. Tchau, tchau.